Oi, gente, meu nome é Cláudia Lima e eu sobrevivi a um relacionamento com um psicopata. Eu sempre explico aqui no canal que eu não tenho a intenção de diagnosticar pessoas, porque esse é o trabalho para profissionais da área de saúde mental. Aí você me pergunta, então por que você criou esse canal? Eu criei esse canal porque eu vivi durante muitos anos em um relacionamento com um psicopata, sociopata, como vocês preferirem chamar. E foi muito difícil não entender o que estava acontecendo. Eu vivia tentando montar um quebra-cabeça, durante muitos anos eu fiz isso, e sempre sobrava uma peça ou faltava uma peça, e isso atrapalhou muito a minha vida. Então a intenção desse canal é passar essas informações, porque quando eu entendi com quem eu estava lidando, eu pude me libertar e seguir com a minha vida. Então eu espero que com esse canal eu possa passar essas informações e outras pessoas também possam ser libertas de relacionamentos abusivos. O assunto de hoje do nosso vídeo será as diferenças dos psicopatas e dos narcisistas. Por que a gente está falando desse assunto? Porque muitas pessoas fizeram essa pergunta no Instagram, então a gente vai tentar explanar um pouquinho a respeito disso. E se vocês também tinham dúvidas a respeito, ou ainda têm, deixem nos comentários aqui as perguntas, as observações de vocês, tá bom? Vamos ao assunto do vídeo de hoje? Quais são as diferenças entre os psicopatas e os narcisistas? Diferença número 1, empatia. Os psicopatas não têm empatia, porque eles não se conectam emocionalmente às outras pessoas. E o narcisista, ele tem empatia? Há controvérsias a respeito desse assunto, se ele sente, se ele tem empatia ou não. Para a gente entender um pouco sobre isso, eu dei uma pesquisada. O que é empatia? E eu descobri que existem dois tipos de empatia. A empatia cognitiva, que seria a empatia intelectual, mental. A pessoa entende o que a outra pessoa sente. E existe a empatia emocional, que a pessoa sente o que a outra pessoa está sentindo, se coloca no lugar da outra pessoa, sente junto com a outra pessoa. Então, a gente pode entender que no máximo, o narcisista ele teria essa empatia cognitiva, que pode ser chamada também de empatia fria, ou seja, é uma empatia mental, não emocional. Quanto ao psicopata, também ele pode até ter uma hiperempatia, porque na verdade ele consegue escanear uma pessoa e entender mentalmente muito bem como a pessoa se sente, como ela o que ela entende, ele usa isso a favor. Então, mentalmente, sim, ele tem uma empatia. Agora, emocionalmente, não tem empatia nenhuma. Diferença número 2. Os psicopatas não sentem culpa ou remorso. O narcisista, ele pode até sentir culpa ou remorso, apesar dele se sentir o centro do universo, o mais importante. Mas ele nunca vai demonstrar que está sentindo isso, porque ele não quer se mostrar vulnerável. Diferença número 3. Essa diferença é uma diferença central entre o narcisista e o psicopata. O psicopata, ele tem a necessidade de controle e poder. Já o narcisista não tem essa necessidade. Ele tem necessidade de ser admirado, de ser o centro das atenções, de ser aplaudido. Outra diferença, a número 4, é que o psicopata, ele precisa de adrenalina o tempo todo. É como se fosse um combustível para ele. Já o narcisista, ele não precisa dessa adrenalina. O que ele precisa é o tempo todo ser admirado, ser reconhecido, ser o centro do universo. Essa é uma diferença importante também entre os dois. Diferença número 5. O modus operandi do psicopata seria caçar a vítima, aplicar o golpe usando aquelas técnicas que a gente tem conversado no Instagram, como explosão de amor, triangulação, jogo de piedade e gaslighting, por exemplo. E depois ele descarta essa vítima e sempre difamando a mesma. Quanto ao narcisista, ele não tem um modus operandi premeditado. Ele age conforme as coisas vão acontecendo. Ele não é como o psicopata nesse sentido. Diferença número 6. O psicopata, ele não sente tristeza, dor, depressão.
Ele não tem sentimentos, na verdade, ele somente imita os sentimentos das outras pessoas. Já o narcisista, ele sofre muito, porque ele é neurótico e porque provavelmente ele teve traumas de infância. Diferença número 7. O psicopata não se preocupa com nada. Já o narcisista, ele vive preocupado, porque ele quer ser o centro das atenções, ele quer ser o melhor, ele sempre quer ser admirado, então isso torna uma preocupação constante para ele. Outra coisa, o narcisista é extremamente invejoso, porque ele vê outra pessoa conseguindo alguma coisa que ele acha que deveria ser dele, ou seja, ele é o centro do universo. Tudo de melhor deveria ser para ele e não para outra pessoa. Diferença número 8. O psicopata, ele se camufla, ele cria personagens, ele usa máscara. Já o narcisista, ele gosta de aparecer, digamos assim, como um pavão. Eu vou contar agora aqui uma situação que eu passei que mostrou muito bem como o psicopata age. Eu estava ainda dentro desse relacionamento e um belo dia uma das amantes dele me ligou contando tudo o que tinha acontecido. E naquela época, faz tempo, tá, gente? Ainda tinha aquele Nextel, sabe, aquele radinho? Então eu falei pra ela, como eu não conhecia a pessoa, eu falei, então tá bom, se é verdade tudo isso que você tá falando, você vai ligar pra ele e deixar o radinho ligado aí da Nextel, acho que era, pra eu ouvir essa conversa. Ela falou, tudo bem, eu vou fazer isso. E ela fez, ligou pra ele e começou a conversar com ele e eu ouvindo a conversa do outro lado. Gente, parecia outra pessoa, ele parecia outra pessoa, a maneira que ele falava com ela, ele nunca, em anos, tinha falado daquela maneira comigo, ele era extremamente, parecia um malandro falando com ela, parecia outra pessoa, e eu desliguei aquele telefone, sabendo que era verdade o que ela estava falando, e, ao mesmo tempo, espantada, como ele parecia ser outra pessoa. Ou seja, o psicopata realmente ele cria personagens, ele não tem uma personalidade, ele cria conforme a pessoa que ele está lidando, conforme a vítima que está na mão dele. Diferença número 9. O psicopata tem autoestima elevada, ele não é inseguro, ele acredita que ele é o centro do universo, como o narcisista. Existe aquela frase, nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Já o narcisista tem baixa autoestima, então ele fica o tempo todo tentando esconder os seus medos e as suas inseguranças. E ele sempre tenta melhorar as qualidades dele quando ele vai se apresentar para esconder as suas fraquezas. Diferença número 10. O psicopata tem necessidade de ter controle sobre tudo, então dificilmente ele vai se perder num vício. Perder o controle por causa de um vício. Já o narcisista, sim, pode perder o controle por causa de um vício. E eu tenho uma situação que eu vivenciei, que o meu ex, ele usou uma droga específica que é muito difícil a pessoa conseguir parar. E ele parou. Então, eu acredito que tenha sido um dos dois motivos. Ou porque ele mentiu que ele estava usando na época, apesar que eu vi fisicamente uma mudança nele, então acredito que ele tenha realmente usado essa droga naquele tempo, ou porque ele realmente tinha tanto controle que ele conseguiu parar essa droga que para outras pessoas é praticamente impossível parar. Diferença número 11. O psicopata não sofre de transtornos emocionais como depressão, ansiedade. Já o narcisista pode sofrer sim desses transtornos. Sendo assim, dificilmente um psicopata vai procurar um psicólogo porque ele está sofrendo. Se ele procurar, é porque ele tem algum motivo atrás disso. Ou ele está querendo agradar a vítima e indo no psicólogo, e o que ele vai fazer? Vai aprender mais coisas para poder dar os golpes dele. Agora, já o narcisista, sim, ele pode procurar um psicólogo por sofrimento. Diferença número 12. O psicopata não se esforça, ele é um parasita, por isso ele procura pessoas para conseguir o suprimento que ele precisa. E apesar de tudo isso, ele se acha perfeito. Já o narcisista, ele se esforça muito, porque ele o tempo todo quer ser reconhecido, admirado, e ao contrário do psicopata, ele não se acha perfeito, ele busca a perfeição.
Diferença número 13. O psicopata, ele não fantasia, ele é muito centrado. E apesar de muitas vezes ele ser desorganizado, ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Já o narcisista, ele fantasia muito. Ele acredita ser poderoso, rico, famoso, ele fantasia isso na cabeça dele. Enfim, ambos são nocivos às suas vítimas. E há controvérsias a respeito desse assunto que eu trouxe hoje. Então eu fiz esse vídeo através das minhas pesquisas e também da minha vivência. Mas os profissionais de plantão podem ficar à vontade para trazer mais informações, ok? E eu acredito também que existam graus de gravidade, tanto dos psicopatas quanto dos narcisistas. E que para definir essas diferenças entre eles é uma coisa muito sutil, muito difícil. Tanto é que eu conheci duas vítimas da mesma pessoa e cada uma delas acreditava em uma coisa diferente. Uma acreditava que tinha sido vítima de um narcisista e a outra acreditava que tinha sido vítima de um psicopata. Mas uma coisa as duas tinham em comum. Elas se arrependeram amargamente de permitir uma pessoa tão nociva entrar na vida delas. Resumindo, eu acredito que não vale a pena você estar num relacionamento com pessoas com esse tipo de transtorno. O narcisista, por exemplo, ele sempre vai te depreciar. Nunca você vai ser boa o suficiente. Eu acredito que esse tipo de coisa acaba com o amor próprio da pessoa. E quanto ao psicopata, por motivos óbvios que você não deve ficar num relacionamento com ele, porque ele é um vampiro que vai te sugar e vai destruir a sua vida. Então, ficou bem claro aqui que não vale a pena estar nem com um, nem com outro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou amada, por isso sobrevivi. E você também é. Não esqueçam de compartilhar, de dar um like, de ativar o sininho e de se inscrever no canal para nos ajudar, ok? E também para ajudar outras pessoas a terem mais informações a respeito desse assunto. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Até o próximo vídeo. Beijo! Voltei pra ele. Não chega de me fazer de idiota nesse canal. Eu não tô entendendo pra onde você tá olhando. Quer que repita esse? Não, tá bom a fala. O que Quer que eu fique de óculos escuros? Cara, eu tô quase colocando hoje um óculos escuro em você. Tem que ficar lembrando, e eu lembro do lado esquerdo. Não é isso. É isso. Não é. É isso. É.